Olá, meu nome é Carolina Parra. Eu vou contar para vocês hoje a lenda do Guaraná. Essa história começa lá no meio da Amazônia, numa tribo chamada Mauê. Nessa tribo existia um menino chamado Taíra e uma menina chamada Nayara. Eles cresceram, se apaixonaram e se casaram. Acontece que eles eram muito felizes, mas tinha uma coisa que eles ainda não tinham e gostariam de ter. Era um filho. Então, eles pediram ao deus Tupã, que era o deus do trovão e da vida, que lhes concedesse esse desejo. Então, passado algum tempo, Nayara ficou grávida e depois nasceu Cauê. Cauê era um menino muito lindo e saudável. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e ele gostava de acompanhar todo mundo o tempo todo. Ele gostava de acompanhar os seus pais na plantação. Ele brincava na terra, plantava, regava. Depois, ele gostava de acompanhar as outras pessoas da tribo no dia de caça e de pesca. Só que ele não gostava de matar bicho nenhum. Até porque quando ele nasceu, ele recebeu um dom, que era conversar com os animais e com as plantas. Cauê também era um menino que adorava brincar com as crianças da sua idade. Eles corriam pela floresta o tempo todo e depois gostavam de dar um mergulho no lago. Cauê adorava ouvir as histórias dos mais velhos. Ele ficava horas e horas e horas ouvindo as histórias. Só tinha uma coisa que Cauê não conhecia. Jurupari. Jurupari era o espírito do mal, era o deus da escuridão. Toda vez que o menino perguntava alguma coisa sobre Jurupari, as pessoas respondiam: Jurupari não é coisa para menino Cauê. Jurupari é coisa do mal. Esqueça Jurupari. Então, ele decidiu que ele não perguntaria mais sobre isso. Um dia, Cauê foi entrando na floresta. Ele foi caminhando, 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 caminhando. Até que quando ele chegou bem no meio, ele avistou uma caramboleira. Uma caramboleira é uma árvore de carambolas. Ele adorava aquela fruta, sabe? Aquela fruta amarelinha que parece uma estrela e é bem suculenta. Então ele subiu na árvore imediatamente. Ele subiu até o topo e sentou-se no galho. E lá ele começou a degustar aquelas carambolas maravilhosas. Então, Jurupari, que já tinha ouvido falar muito do menino, porque quanto mais as pessoas gostavam dele, menos ele gostava. Ele era muito invejoso. Então, ele se transformou numa cobra. E ele foi subindo, subindo, subindo e se posicionou bem atrás do menino. Então, quando o menino se distraiu, ele deu o bote. Ele picou o menino Cauê, que caiu de cima da árvore e ficou lá. Jurupari desapareceu.
Então, o deus Tupã, que protegia o menino, imediatamente fez com que 3 trovões chegassem até a aldeia onde estavam os pais do menino. Então, imediatamente, os pais do garoto, que estavam lá na aldeia, entenderam que o menino corria algum risco. Então eles chamaram as outras pessoas da tribo e foram caminhando em direção ao centro da mata, que era onde o menino gostava de ficar. Então, quando eles chegaram, eles se depararam com o Cauê, caído e morto. As outras pessoas da tribo foram chegando também e foram se colocando em volta do Cauê. Ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. Afinal de contas, ele era um menino muito lindo e muito saudável. Então, um dos amiguinhos disse: "Olha, Cauê tem 2 furinhos na perna. Ele foi picado por uma cobra." Então, o pai do menino não podia acreditar naquilo e disse: "Mas o Cauê, ele conhecia os animais. Ele jamais seria picado por uma cobra." Nessa hora, apareceu o xamã, que era o sábio da floresta. "Quem fez isso com o menino Cauê não foi cobra. Quem fez isso com o menino Cauê foi Jurupari. Só Jurupari poderia enganar o menino Cauê." E ele desapareceu. Então, mais uma vez, Deus Tupã enviou um trovão, mesmo com aquele céu limpo e sem nuvem nenhuma. Nayara, naquele momento, fechou os olhos e ficou alguns segundos de olhos fechados. E quando ela abriu, ela disse ter tido uma visão. Disse que Deus Tupã pediu para que ela plantasse os olhos do filho. E foi o que ela fez. Ela plantou os olhos de Cauê e foi regando, dia a dia. Quando de repente nasceu uma árvore muito forte, muito bonita, que logo deu frutos. E esses frutos eram exatamente iguais aos olhos do menino, pretos, redondos e muito brilhantes. Então, Nayara decidiu recolher aqueles frutos e fazer um suco e distribuiu para toda a tribo. Para surpresa de todos, depois que tomaram aquele suco, as pessoas ficaram cheias de energia e muito felizes, exatamente como era o menino Cauê. Então, Nayara percebeu que o espírito do filho estava vivo naquela árvore e naquele fruto que foi chamado de Guaraná. Essa é a lenda do Guaraná. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário aqui embaixo e assista também as outras histórias aqui no canal Contos Maravilhosos. Tchau, tchau!